Imagine um homem que tinha tudo para ser príncipe, herdeiro de um trono, e terminou esquecido em um canto obscuro, marcado pela tragédia e condenado ao silêncio. Sua história não é das mais comentadas, nem das mais pregadas, mas carrega uma das mensagens mais impactantes sobre graça, destino e restauração que a Bíblia já apresentou. Hoje, você vai conhecer a fundo a história de Mefibosete, um personagem que quase se perdeu no esquecimento, mas que foi lembrado pelo próprio rei. Antes de começarmos, já te peço, acompanhe até o fim, porque a virada dessa história pode transformar a forma como você enxerga sua própria vida. Tudo começa em um cenário de guerra, tensão e queda de poder. Mefibosete era neto do rei Saul e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Ele nasceu para ser príncipe, mas o destino parecia conspirar contra ele desde cedo. Quando tinha apenas 5 anos de idade, a notícia da morte de seu pai e de seu avô chegou de forma brutal. Em meio ao desespero, sua ama o pegou nos braços e tentou fugir com ele. No entanto, em meio à correria, a criança caiu. Aquela queda mudou tudo. Seus pés ficaram aleijados, e ele cresceu marcado por essa deficiência. Agora, imagine o peso desse detalhe. Em uma sociedade que valorizava guerreiros, heróis de batalha, reis fortes e líderes vigorosos, Mefibosete era tudo aquilo que ninguém esperava ver em um trono. Aleijado, órfão, exilado, sem poder e sem voz. Ele cresceu escondido, em um lugar chamado Lodebar, que significa literalmente terra sem pasto, terra sem vida, uma região árida, esquecida, isolada. Lodebar não era apenas um lugar físico, mas também uma metáfora de sua condição. Ele vivia na sombra do que poderia ter sido, condenado a acreditar que seu destino era apenas sobreviver, longe das promessas, longe da mesa real. Mas aqui está o ponto central dessa história. O silêncio de anos não foi o fim. Em Jerusalém, Davi, já consolidado como rei, lembrou-se de uma promessa que havia feito ao seu amigo Jonatas. Ele jurara que cuidaria de sua descendência, que honraria aquela amizade. E em um dia inesperado, Davi fez uma pergunta que ecoou nos corredores do palácio: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta mudou tudo. Você consegue sentir o impacto desse momento? Enquanto Mefibosete acreditava que estava esquecido, o rei perguntava por ele. Enquanto ele vivia escondido, carregando vergonha e limitações, o palácio já planejava seu resgate. Muitas vezes, é assim também conosco. Pensamos que a nossa história já acabou, que nossas quedas definem nosso futuro. Mas existe um rei que não esquece promessas e que nos chama pelo nome. Mefibosete foi trazido diante de Davi. Imagine a cena. Um homem aleijado, sem glória, tremendo diante do rei. Em sua mente, o medo era claro. Ele acreditava que seria punido, porque era descendente de Saul, inimigo de Davi. Mas, para sua surpresa, ouviu algo inimaginável. Davi disse: não temas, porque usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Esse é o clímax da história. De alguém que vivia no esquecimento, Mefibosete passa a ocupar lugar de honra. Do silêncio de Lodebar à mesa do rei, de refugiado à nobreza, de rejeitado àquele que agora partilhava do banquete. Nada havia nele que justificasse tamanha graça. Não era sua força, não era seu mérito, não era sua história de vitórias. Era a pura bondade do rei. E aqui está a mensagem que toca fundo. Nós somos como Mefibosete. Carregamos marcas de quedas, lembranças de tragédias, dores que parecem nos limitar para sempre. Muitos de nós nos escondemos em nossos lodebares emocionais, espirituais ou até físicos, acreditando que nunca mais haverá restauração. Mas o Rei dos Reis não se esquece. Ele chama, ele busca, ele restitui. E, assim como Davi, que colocou Mefibosete à mesa, Deus nos convida para sentar à sua mesa, mesmo quando pensamos não ser dignos. O detalhe mais lindo é que, quando Mefibosete se assentava à mesa do rei, suas pernas aleijadas ficavam escondidas. A mesa cobria sua deficiência.
O que antes o envergonhava já não era mais visto, porque a graça havia colocado uma cobertura sobre ele. Esse é o símbolo da redenção. Deus não ignora nossas falhas, mas nos cobre com graça e honra, para que possamos viver não mais como exilados, mas como filhos. E se você parar para refletir, perceberá que essa história não é apenas sobre um personagem bíblico esquecido. Ela é sobre mim e sobre você. Sobre todos que já acreditaram estar longe demais para serem lembrados. Sobre todos que carregam marcas do passado, mas que podem ser transformados pela promessa de um rei que nunca esquece. Agora eu quero te convidar a pensar. Qual é o seu Lodebar? Qual é a área da sua vida em que você sente que está esquecido, isolado, sem esperança? Talvez seja uma dor que ninguém vê, um erro que você não consegue perdoar, uma limitação que te faz acreditar que não pode viver algo maior. Mas hoje você precisa ouvir isso. O rei não esqueceu de você. Assim como Mefibosete foi chamado, você também está sendo chamado para sair do exílio e se assentar à mesa. Essa história é um lembrete poderoso de que nossa identidade não é definida pela queda, mas pela graça que nos alcança. O convite do rei não depende do nosso merecimento, mas da promessa eterna que ele fez. O que parecia perdido pode ser restaurado. O que parecia esquecido pode ser lembrado. O que parecia quebrado pode ser transformado em testemunho de honra. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te pedir algo. Escreva aqui nos comentários qual parte da história de Mefibosete mais falou com você. Compartilhe com outras pessoas, porque talvez alguém que você conhece esteja vivendo em Lodebar e precise ouvir que ainda existe um rei que chama pelo nome. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vamos compartilhar, porque cada uma delas tem o poder de trazer luz e esperança para momentos escuros. E não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essas mensagens e alcançar ainda mais pessoas. A história de Mefibosete termina de forma inesperada, mas profundamente significativa. O homem que se via como um cão morto, indigno de qualquer honra, passou a viver todos os dias à mesa do rei. E é isso que a graça faz. Ela nos tira do esquecimento e nos coloca em lugares que jamais imaginaríamos estar. Talvez hoje seja o dia em que você também aceite esse convite. O rei está chamando. Você vai atender?